Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional até às 17 horas. Chama-se Projeto Dói Dói e tem por missão levar um sorriso às crianças que se encontram nas alas pediátricas de alguns hospitais portugueses. Vestidos de palhaços, os voluntários desta associação começaram em dezembro de 2007 a deslocar-se ao Hospital de Beja e agora mais recentemente ao de Loures. O presidente da associação é Daniel Tapadas, que hoje veio acompanhado por Ana Paz, outra das voluntárias. Bem-vindos. Antes de falar convosco, vamos recordar para vocês e para os nossos ouvintes uma reportagem emitida pela RDP em outubro de 2010 e realizada por mim sobre o que esteve na gênese desta associação. Há 3 anos, uma ida de Daniel Tapadas, de 29 anos, ao Hospital Dona Estefânia em Lisboa, mudou-lhe a vida. Este elemento da Força Especial de Bombeiros, a trabalhar em Beja, resolveu que chegara a hora de animar as crianças internadas no hospital local, dando-lhes alguns minutos de alegria e de conforto. Antes do Natal de 2007, nasceu o projeto Doutor Dói Dói, uma associação de trabalho voluntário que todos os sábados anima os meninos internados na unidade de pediatria do Hospital de Beja. Daniel e os seus colaboradores vestem-se de palhaços e trabalham gratuitamente para os mais novos. Daniel Tapadas recorda como tudo começou. A história começa exatamente na Estefânia, quando o meu filho foi operado uma hérnia, que tivemos contacto com o Nariz Vermelho. Eu lembro-me que vimos cá o meu irmão à entrada e quando íamos para o quarto onde estava o meu filho, fomos apanhados no meio de uma turbulência de palhaços no corredor, que meteram-se logo connosco, lá no meio das crianças e tudo, e pronto, e aquilo foi engraçado. E eu lembrei-me que em Beja não havia nada desse género. Entretanto, lembro-me que no dia 19 de agosto de 2007, foi o dia dos anos do meu filho, à noite me deu uma reportagem sobre o Nariz Vermelho. E então eu lembrei-me de ver a reportagem e comentar com a Carla e dizer assim, pá, isto era uma coisa boa para a gente fazer cá em Beja. Não há aqui nada, pá. E se nós tentássemos? E entretanto, mandei a carta para o hospital, sim senhora, porque expliquei logo qual é a nossa intenção, era experimentar, era ver até que ponto é que nós conseguíamos ir. Éramos voluntários, não tínhamos que nos pagar nada, era tudo trabalho voluntário 100%, aliás, 300% porque nós pagamos para trabalhar. E então a resposta do hospital foi positiva. A primeira vez foi em novembro de 2007. Daniel Tapadas conta como tudo aconteceu. O primeiro sábado foi no dia 5 de novembro de 2007. E então fui eu e a Helena e aquilo correu mesmo muito bem. Nós estávamos muito nervosos ao princípio, mas correu muito bem. Estávamos nervosos porque nós nunca tínhamos feito nada do género. E aparecemos vestidos os dois de palhaço, quando nunca tínhamos feito nada sequer parecido, em frente a uma carrada de crianças que ainda por cima estavam doentes e nós não sabíamos se elas nos iam aceitar, se não iam aceitar, se iam rejeitar, se iam rir, se tinham medo, se iam chorar, se iam rir. Ficámos naquela, como é que eles nos vão receber? Mas pronto, foi muito engraçado, foi muito bom. Mas nem toda a gente aguenta o impacto quando se está diante de crianças doentes. Entretanto, houve pessoas que iniciaram connosco que nem sequer chegaram a iniciar as visitas. Ajudaram-nos um pouquinho no trabalho inicial, mas depois disseram, não é para mim, eu não tenho vocação nenhuma para isto, eu não quero mesmo. Houve pessoas que disseram que era por falta de disponibilidade. Outras simplesmente disseram que, não era o que eu estava à espera. Não sei se estavam à espera de outro tipo de trabalho, não faço a mínima ideia. Aconteceu uma vez eu e com a Tânia, por exemplo, só para dar um exemplo, nós chegámos lá, começámos a fazer visita, então nós tínhamos 7 ou 8 crianças naquele dia, começámos a fazer visita e brincámos e eu olhei e o Tânia, olha, está de noite, que horas é que são isto? E eram quase 7 horas da noite. Nós entramos às 4. Nós esquecemos. Nós entrámos lá dentro, começámos a brincar e esquecemos. E entretanto eu notei porque começou a ficar de noite e comecei a ouvir o carrinho do jantar. E eu, Tânia, está de noite. Não, que horas é que são? E eu sou quase 7 horas, vamos embora. Lá viemos embora. E as crianças não queriam que a gente se viesse embora. O final de cada visita é complicado, com um misto de emoções de parte a parte. Às vezes os dois. Nós temos elementos mais sensíveis
que chegam cá fora e choram, e choram, e choram, e depois agarram o carro e vão-se embora. Estou-me a lembrar da Maria João. A Maria João fez a visita, tudo muito bem, só sorrisos e abraços e gargalhadas e tudo mais, e quando chegou ao carro, chorou, 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 e depois, quando largou tudo, quando desanuviou, agarrou no carro e seguiu o caminho dela para casa. E às vezes são crianças que choram porque não querem que nós vimos embora, ou que choram porque têm medo de palhaços, que também já aconteceu. Chegamos lá, queremos brincar e palhaços não, e começam a chorar e pronto, não vale a pena, e nós também não insistimos. No meio de muita brincadeira e boa disposição, há meninos que não reagem ou até reagem mal quando aparecem os palhaços. Fui eu e a Telma numa visita, eu não, o doutor Pisitório Pequenino, mais a doutora Teté Xarope. Fomos fazer a visita, chegámos lá, entramos na sala, a criança olhou para nós, meteu os olhos no puzzle que estava a fazer com o pai, teve a fazer o puzzle com o pai, nós a falar com ele, ele nem sequer olhava para nós, só olhava para o puzzle. Nós fazíamos-lhe perguntas, ele não respondia, só acenava com a cabeça. E nós, bem, ele não está a dar pica, como nós costumamos dizer, não está a dar pica, não está a dar luta. Vamos fazer uma visita pelos outros quartos e voltamos cá. Fomos fazer a visita pelos outros quartos e quando voltámos, ao entrar na sala, começo a ver, Telma, a gente tem que arranjar aqui maneira de dar a volta aqui ao texto, porque o miúdo não quer saber da gente, a gente tem que puxar por ele. E então resolvemos combinar entrar a correr, no meio da sala havia uma mesa, ia cada um para um lado, chegávamos, batíamos um de encontro ao outro e caíamos no chão. Bem, nós entramos a correr e saímos a voar. Porque o miúdo, assim que nos vê entrar a correr, começa aos gritos e a chorar e a espernear, e ai, tenho medo, e nós entramos depressa e saímos ainda mais depressa. Daniel Tapadas, presidente da direção do projeto Doutor Dói-Dói, conta que nem todos os meninos internados no Hospital de Beja estão doentes. Há casos de subnutrição e conta a história de 2 gêmeos de etnia cigana. Uma das visitas que eu fiz, que aconteceu comigo, fui eu mais 2 estagiárias, que era a Daniela e a Suzy, se não me engano, ou era a Sara e a Suzy. Bem, de qualquer das maneiras, eram 2 estagiárias novas que estavam no projeto há pouco tempo, era a primeira visita que iam fazer, foi logo também um dos poucos, das primeiras visitas do projeto. E nós, na pediatria, tínhamos poucas crianças, na pediatria, no internamento, tínhamos poucas crianças, e então nós pedimos sempre ao piso que telefone cá para baixo para a urgência da pediatria, ver se há muitas crianças lá em baixo. Se houver crianças, nós damos um pulinho cá abaixo também para interagir um bocadinho com elas e suavizar um bocadinho ali aquela coisa de estar à espera, o médico e as picas e aquelas coisas. Ai Jesus, que o pessoal de bata branca só veio aqui para fazer mal à gente. E então fomos lá abaixo e estavam 2 gêmeos ciganos internados na urgência. Nós fizemos a visita normal, brincámos com as crianças, os gêmeos tinham 1 ano e pouco. Pouco pudemos fazer com eles, porque, devido à pouca idade, mas fizemos os balões, aquela coisa da textura, o barulho de passar a mão no balão, tentámos sempre interagir um bocadinho com eles e brincar ali um bocadinho com eles nesse aspecto. Fizemos aquilo tudo, depois a enfermeira teve a falar comigo, nós saímos e eu cheguei cá fora e as lágrimas corriam pela cara abaixo. E elas perguntaram porque é que eu estava assim, porque elas é que era a primeira vez, e eu já tinha ido muitas vezes, porque é que era eu que estava a chorar e não eram elas. E eu perguntei se elas sabiam o que é que as crianças tinham, e elas não se aperceberam. E eu disse, pois, estes bebés não estavam internados por estarem doentes, eles estavam internados porque não estavam desnutridos, passavam fome. Para Daniel Tapadas, ao pé das crianças, é obrigatório só ter cara alegre. Costumo dizer, nós quando lá estamos, é cara alegre e estamos lá para fazer sorrir e para brincar. Quando chegamos cá fora, podemos chorar, podemos espernear, podemos berrar, é deitar cá para fora aquilo que nós acumulamos lá dentro. Mas lá dentro não, elas precisam de nós. E se nós vamos chorar para o pé delas, em vez de estarmos a fazer bem, estamos a fazer mal. Eu tento sempre pensar, eu estou aqui para fazer sorrir e não para chorar. A mulher de Daniel Tapadas, Carla, que veste a pele de enfermeira pica-patinha, corrobora esta ideia. O meu papel neste projeto é como todos, é animar as crianças. Portanto, eu faço de enfermeira pica-patinha, dou picas a meninos que se portam mal, mas eles não se portam mal, portam-se todos bem. E é esse o objetivo, é animar as crianças, é tirar um sorriso a elas.
é fazê-las felizes, é fazê-las esquecer por momentos que estão no hospital, que estão hospitalizadas, que estão doentes. É esse o nosso objetivo. Daniel, este projeto, nascido em 2007, está a caminho dos 6 anos. Que balanço é que fazes? Um balanço muito positivo. Foram 6 anos de trabalho intenso, dedicados a uma causa. Foi um trabalho 100% voluntário. Até hoje nunca ganhámos nada em termos de monetários com este trabalho. Tudo o que temos conseguido tem sido através da cota dos sócios, que têm suportado o nosso trabalho. Não temos apoios, continuamos sem apoios. O único apoio que temos... Mas por alguma razão especial? Uma vez que vocês fazem este trabalho tão meritório? Porque nós não temos um suporte profissional e não é qualquer entidade que vai apoiar uma equipa que faz trabalho voluntário sem suporte profissional. Nós temos poucas pessoas com experiência na área de animação. Mas a experiência não se adquire depois no contacto com os miúdos? Eu acho que sim, eu acho que faz toda a diferença. Isso não se aprende nas salas de estudo, nem nos livros, acho eu? Com certeza, com certeza. Eu partilho a mesma opinião, mas para um suporte maior, muitas empresas pedem-nos isso. Vocês profissionais não podem ser? Não. Cada um tem a sua vida, não é? Cada um, nós temos tu és bombeiro, a nossa vida. Não é? Eu neste momento estou a trabalhar em segurança privada, sou bombeiro também. Bombeiro nunca se deixa de ser, não é? Exatamente. Também sou ator, tenho várias ocupações e pronto, e o tempo que tenho livre é para dedicar a esta causa. Também não posso dedicar muito porque preciso de trabalhar e de fazer a minha vida normal, e depois a partir daí é que o tempo que eu tenho livre, em vez de ir para a praia, eu fico de volta do computador a tratar das coisas. E há pessoas que não sabem disso? Sim, sem dúvida. Há muita gente que acha que vocês vão para ali dizer as coisas mais disparatadas só para fazer as crianças rir. Não é bem assim. Há um guião, há um estudo prévio, penso que das situações. Nós trabalhamos muito na base do improviso, porque nós não sabemos nunca as crianças que lá estão, as idades, a aceitação que nós poderemos ter ou não por parte dessas crianças, mas sim, eu sempre que posso, eu tenho alguma formação em teatro, tento passar essa formação aos voluntários da associação, tento lhe dar algumas bases. Infelizmente não é tanto quanto eu gostava, porque nós em Beja já temos um espaço sede, cedido pela Câmara de Beja. Em Loures estamos à espera ainda, e enquanto esse espaço não nos for cedido, torna-se complicado podermos fazer essas ações de formação, essas ações de sensibilização, o que queiram chamar, aos voluntários, e dar-lhes essa formação ou essa base de trabalho que eles possam utilizar nas visitas ao hospital. Ana, há quanto tempo é que estás envolvida nesta associação do projeto Dói-Dói? É recente, entrei em abril. Quando eu conheci o Daniel um pouco antes de começarem a fazer visitas em Loures, antes era só em Beja, e disse logo que estava interessada em entrar para o projeto, e depois em abril comecei a fazer as visitas. Mas que formação é que tinhas antes? Tinhas já algum tipo de contacto, alguma vez tinhas pensado fazer este tipo de ação ou não? Já tinha pensado, não tinha nenhum tipo de antecedente na área, mas é giríssimo e estou a adorar. Então, conta-me lá a tua experiência, mesmo que escassa até agora. Foi ótima, é espetacular tirar um sorriso de uma criança que está no hospital. Adoro quando nós chegamos e eles estão-se a esconder ou não querem, e depois nós conseguimos dar-lhes a volta e eles depois já gostam e estão a rir. Isso é muito bom. Daniel, eu lembro-me que quando tivemos um primeiro contacto, quando fiz esta reportagem em 2010, e aliás tu dizes na reportagem também que às vezes é muito difícil entrares para uma ala pediátrica porque as crianças choram, têm medo,
entras a 100, sais a 1000, não é? Exatamente. Foi essa a expressão que tu utilizaste. Os miúdos reagem dessa forma porque estão acamados, que estão doentes? Não, de forma alguma. Normalmente, quando por eles estarem acamados e por eles estarem doentes, aceitam melhor a nossa presença, porque é algo diferente do ambiente hospitalar, algo diferente daquilo que eles têm durante os dias que estão internados. Eles aceitam-nos muito bem. O problema é quando há uma criança que não gosta de palhaços por diversos motivos, que não gosta mesmo de palhaços. Então, nessa altura, nós fazemos... É o nariz, é o chapéu, são tudo. as roupas. É o conjunto, é a figura do palhaço. Há crianças que vão ao circo e não gostam dos palhaços. Assim como há crianças que estão no hospital e quando nós entramos e que temos aquela presença de palhaço, embora não tão carregada como no circo, mas é uma figura, não deixa de ser uma figura de palhaço. E então, por vezes, há crianças que não gostam. Então o que nós fazemos é, no final da visita, aquelas que não nos aceitaram como palhaços, pode ser que nos aceitem como voluntários, sem pinturas, sem maquiagem, sem narizes. Com pessoas normais, entre aspas, não é? E então nós vamos novamente aos quartos, quanto mais não seja para dizer um olá e desejar as melhoras e corre tudo bem e pronto, e terminamos assim a visita. Qual é a diferença entre o projeto da Associação do Oidói, por exemplo, e os outros palhaços que vão fazer também esse tipo de missão nos hospitais? Há quem nos confunda muito. E nós fazemos questão de dizer que não somos quem pensam que nós somos. Então vamos lá destrinçar. Pronto, porque nós temos uma diferença, nós não temos base profissional, nós somos profissionais na nossa área, não naquela. Nós não temos base profissional, nós não somos pagos para fazer aquele trabalho, nós somos 100% voluntários, é a diferença que existe. Nós não temos formação, não, mas temos muito boa vontade, temos muita energia, muito amor, muito carinho para dar e nós fazemos questão de o passar a quem precisa. Tenho plena consciência que nós fazemos um trabalho tão bom ou ainda melhor do que se fôssemos profissionais. Não tenho problemas nenhuns em dizer isto porque tenho orgulho dos meus voluntários, tenho orgulho da minha associação. Quantos é que vocês estão nesta altura? Nós temos 14 voluntários em Beja e 12 em Loures. E como é que foram recrutados? São as pessoas que chegam até nós através da nossa página do Facebook, do nosso blog, de contactos entre amigos que conhecem, que ouviram falar do hospital, que sabem da nossa causa, do nosso projeto, vêm até nós, perguntam-nos informações, perguntam se podem fazer parte. Nós fazemos uma entrevista para tentar perceber até que ponto é que as pessoas poderão integrar os quadros de voluntários e a partir daí é conduzir o processo e lançá-los aos lobos, como a gente costuma dizer. Há pessoas que desistem a meio do processo? Sim. Muitas. Por variadas razões? Variadas razões. Muitas delas é o medo do choque, de chegar ao hospital e encontrar crianças de tal ponto debilitadas que não consigam corresponder às expectativas. Mas isso não é um desafio ainda maior para as capacidades do palhaço? Sim, sem dúvida. Mas nem toda a gente é capaz de ultrapassar esses desafios. O choro vem a seguir? O choro é proibido diante das crianças? Sim, totalmente proibido. Eu costumo dizer que enfrentar as crianças... Está nas regras, não é? Exatamente. Nós estamos lá para fazer sorrir. Não vamos piorar a situação das crianças que lá estão. Mas muitas das vezes, sim. Nós, quando chegamos cá fora, não digo o choro, mas aquele nozinho na garganta, por vezes fica cá. Situações variadas, problemas de saúde graves, situações em estado terminal de crianças que muitas vezes nos deixam marca e nós chegamos cá fora e às vezes precisamos de falar sobre isso até para como é que eu vou dizer, exercitar a nossa alma, não é? Daquilo que nós... A chamada catarse, não é? Exatamente. E depois partem para o outro. Exatamente. Partem para o outro. Sempre com a mesma disposição, sempre com a mesma alegria, sempre com o mesmo sorriso na cara. Ana, já te aconteceu alguma vez enfrentares uma situação sobre a qual não estavas rigorosamente nada à espera? Eu estou um bocado já preparada, até por causa dos bombeiros. Na altura, só depois é que eu penso. Na altura primeiro reajo e tal, tento
tento entrar em ação, entre aspas, e depois mais tarde é que penso no que é que fiz e no que é que... Tu não na tens, situação. não tens filhos? Não. O Daniel tem. Isso torna a coisa mais fácil? Ou Para não? mim, talvez. Sim. Porque o termo de comparação com os nossos filhos é sempre É complicado. sempre diferente. É sempre complicado, não é? Como é que está o teu miúdo? Isto tudo começou por uma ida ao Dona Estefânia. Sim, sim, sem dúvida. Nós começámos, aliás, esta ideia nasceu exatamente daí, de uma ida ao Hospital Dona Estefânia, em que nós encontramos a Operação Nariz Vermelho, muito conhecida. Era sobre o qual estávamos a falar há bocadinho, exatamente. Que respeito muito e que adoro o trabalho deles. O meu filho foi operado e foi, pronto, tivemos o primeiro contacto com eles no hospital durante uma visita ao meu filho, em que eu vim buscar o meu irmão e fomos apanhados ali um bocadinho no meio das palhaçadas deles. E até aquela altura, Daniel, nunca tinhas pensado em fazer qualquer coisa do género? Eu costumo dizer que eu sou um idiota, eu tenho muitas ideias. Nesse sentido, claro. Exatamente. Tenho muitas ideias e eu não gosto de estar parado, estou sempre a inventar. Até aquela data, eu já tinha imaginado 1001 coisas, mas nunca tinha passado à ação. E quando chegou... Inércia, por deixar andar, amanhã faço. Basicamente era mesmo isso, era ficar para amanhã. Vou pensando nisso, porque também já tinha muita coisa. Mas depois de ter aquele contacto com eles, era assim, não, isto é mesmo uma ideia com pernas para andar, é mesmo algo que ajuda, é mesmo algo que eu posso fazer em prol do outro, e então vou arriscar, vou fazer. Tanto que eu fiz a proposta ao hospital sem falar com ninguém. Eu redigi a proposta ao hospital, disse que estava disposto a fazer, que arranjava a equipa para fazer. Qual deles? O de Beja? O de Beja, o primeiro de todos, exatamente. Fiz a proposta e o hospital disse-me que sim e eu fiquei, ok, pronto, agora vou ter que arranjar alguém. E pronto, mas foi fácil, muito fácil. Vocês conhecem casos de miúdos que eventualmente tenham perdido a vida depois de vocês os visitarem? Sim. E como é que se aguenta isso? É complicado. É complicado quando nós estamos acostumados a uma semana, depois outra a ver aquela criança no hospital e vamos lá e falamos com ela e brincamos. E um dia de vão repente, lá? Um dia chegamos lá e a criança não está. E são vários sentimentos que nos invadem. Será que ela teve alta? Será que foi embora? Será que melhorou? E perguntam o que aos enfermeiros? Normalmente perguntamos, então hoje não está cá a criança que costumava estar ali naquele quarto? Não, a criança acabou por falecer. E por vezes é um choque grande, muito grande. Como é que vocês têm essa informação e depois têm uma sessão de palhaçada para realizar logo a seguir? Eu costumo dizer que nós temos que gerir os nossos sentimentos. E um dos workshops que eu costumo dar na área de expressão dramática é mesmo esse. É nós conseguirmos perceber os nossos sentimentos de menos bons, aqueles de pena, os sentimentos de misericórdia, todos estes sentimentos, e aprender a guardá-los numa gavetinha. E então aqueles sentimentos são guardados e vamos fazer o que temos para fazer, o que fomos lá para fazer. No final, temos que conseguir retirar daquela visita os sentimentos bons, o bom que nós provocamos, o bom que nós fizemos, para combater os outros que estão lá guardadinhos e que ficam lá guardadinhos. Não precisam de sair cá para fora. Ana, no final de cada sessão, como é que vocês saem? Saímos. Continuamos com o ambiente descontraído, da palhaçada. Não ficam a pensar na criança que vocês viram lá na cama do hospital? Eu, pelo menos, tento não pensar, tento pensar que... Mas isso não é um misto também de alguma insensibilidade? Ou vocês têm... É a vossa carapaça que tem que ser mesmo protegida? Tem de ser uma carapaça. Temos de pensar só no bem que fomos lá fazer, que já fizemos a nossa parte e sentimos-nos bem com isso. O que é que os miúdos pedem mais aos palhaços? Balões. Gostam muito de balões, gostam imenso bonecos, de brincar connosco. Também. Às vezes brincamos com eles. É mais à base de
inventamos, é um bocado de improviso, dizemos palhaçadas, eles riem-se. Às vezes fazemos jogos, brincamos com eles ficam... Durante quanto tempo, mais ou menos? Tem mais ou menos 2 horas, 3 horas ou não há tempo limite? No mínimo 3 horas. Depois estende sempre um pouco mais. Depende do número das crianças, depende do número de crianças, depende da aceitação das mesmas perante nós. É como eu costumo dizer, temos visitas que demoramos 1 hora, temos visitas que demoramos 3 e temos visitas que as 3 são poucas. E olham para o relógio que já passaram 5. Exatamente. Por vezes isso acontece, não 5 horas, porque senão isso depois já interferir com as rotinas deles, dos jantares e as medicações e tudo mais, mas muitas das vezes nós olhamos para o relógio e já são estas horas, não, temos mesmo que ir embora. Já agora, Daniel, como é que os pais reagem? Eu acho que os pais ainda se divertem mais que os miúdos. Os pais estão ali naquela ansiedade de ter os filhos doentes. Quando nos vem aquilo para eles é uma lufada de ar fresco. Muitas das vezes nós brincamos também com os pais e não podemos esquecer que o pai é apenas a continuação do nosso trabalho, porque nós estamos lá para animar as crianças, mas os pais estão lá extremamente ansiosos, estão lá por vezes ainda mais debilitados psicologicamente que as crianças. E então nós tentamos também brincar um bocadinho com os pais e dar ali um ar de graça para que saiam ali também um bocadinho mais desanuviados e mais calminhos. E resulta muito bem, porque eles divertem-se muito connosco e brincam e às vezes entram nas brincadeiras connosco. É muito giro mesmo. Algum paciente, algum jovem paciente, algum menino ou alguma menina, quando vocês saem, chora porque querem que vocês permaneçam lá no quarto ou não? Sim. Não diria chorar, mas muitas vezes, mas porquê é que vão já embora? Mas espera aí, olha, mas falta isto, mas ainda não disseste isto, mas olha, estão sempre a arranjar 1001 desculpas para que nós fiquemos mais um bocadinho. Muitas vezes acontece isso, sem dúvida. E vocês acedem? Quando temos tempo, quando nos é permitido, sim, sem dúvida. Nós estamos lá para dar a atenção que eles precisam. E para brincar, mas eu costumo dizer, nós brincamos, mas temos que os ouvir. Temos que assimilar tudo aquilo que eles nos dizem. E então, se as crianças querem que nós fiquemos mais um bocadinho, ok, nós ficamos mais um bocadinho. Claro que não podemos ficar, às vezes, o tempo que nós queríamos ou que elas queriam. Porque acho que, se fosse por elas, nós dormíamos lá com elas e no dia a seguir continuávamos na brincadeira, não é? Não pode ser. Mas, sim, tentamos sempre ao máximo ficar o máximo tempo possível com cada criança e brincar e fazer o nosso trabalho o melhor que a gente possa. Ana, eles falam das doenças deles ou não? Os mais pequeninos, nem por isso, os maiores. Os mais pequeninos estamos a falar de que idades? 4 anos, 5 anos? Sim, 2 anos. Dizem que tem um dói-dói e que o doutor está a tratar. Os maiores às vezes sentem necessidade de estar a explicar e contam tudo e onde é que já foram, o que é que já fizeram e os maiores têm mais essa necessidade. E nesse caso, sobre que motivo, sobre que particular detalhe é que eles falam? Falam dos tratamentos, do que é que fizeram, do que é que lhes fizeram, do que é que estão à espera que melhore, assim. Dizem as expectativas deles. E... Uma palavra de esperança é fundamental também em cada visita. Completamente. Sempre para eles acreditarem que vai melhorar, que vai correr bem, que vai ser rápido e que não vai custar tanto. E vocês sabem que muitas vezes isso não é verdade. Pois. Que personagens é que vocês... Tu mantens a tua personagem daquela que... Sim. O Dr. Pisitório é conhecido já a nível nacional. Mundial. Sim, nós mantemos sempre a mesma personagem. É uma imagem de marca. Eles não vos veem como civis, pois não? Não. É proibido também? É. Tu não és o Daniel, tu és Não, eu sou o Dr. Pisitório. Quando estou a fazer visita é o Dr. Pisitório que lá está, não é o Daniel. Se bem que ele tem muita coisa do Daniel. Eu faço questão de meter muita coisa minha na personagem. O que, por exemplo? Principalmente saber ouvir. Eu acho que é importante nós darmos um bocadinho de nós mesmos à personagem e não fazer a tal carapaça total em que não metemos lá nada nosso. Não. A personagem tem que ter um bocadinho de nós temos que saber o que é que a personagem quer, como é que a personagem vai reagir, porque não somos nós que lá vamos.
é uma personagem e não se podem esquecer nunca disso. É o mundo, Quando lá é o está, mundo da fantasia que vocês levam. exatamente, não é a pessoa que lá está, é a personagem. E a pessoa até pode ser muito antipática, pode ser uma pessoa mais reservada, tímida cá fora, mas lá dentro não. Lá dentro não é aquela pessoa, é a personagem que está a trabalhar e que está a falar e que está a ter contacto com as crianças. E há que manter essa personagem do princípio ao final da visita. Quando acaba a visita, ok, então agora vamos despir a personagem e vamos falar nós daquilo que aconteceu e de tudo aquilo que nós tivemos lá dentro. Qual é a tua personagem, Ana? Sou a enfermeira Pirulito. E quem é que dá esses nomes? Somos nós que são vocês escolhemos, que inventam, não é? Sim, Mas somos todos enfermeiros, ou doutores, ou terapeutas, mas nós é que escolhemos o nome. Tem alguma característica especial ou é só uma loucura saudável que está à solta durante 3 horas? É muito saudável. É giríssima, é bom para desanuviarmos, para fazermos alguma coisa de positivo, para desassossegar toda a gente que lá está. Às vezes só a forma de andar ou desborrachar o nariz num vidro para espreitar, as crianças adoram assim essas coisas. Sim, basta vocês chegarem lá e a agitação começa, não é? Imediatamente. Imediatamente. Nós, quando lá chegamos, por vezes ainda nos estamos a inteirar do estado de saúde de cada criança. Porque nunca sabem quantas crianças é que vão ver. Exatamente. E quem são. Podem ser as mesmas da semana anterior ou não. Ou outras novas, não é? Exatamente. Nós, quando chegamos, fazemos a nossa caracterização, preparamos, vestimos a personagem, vamos ter com a equipa de enfermagem e inteiramos do estado de saúde de cada criança, não para saber o que as crianças têm, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é saber quais são as limitações que nós temos para trabalhar com cada criança. Saber que naquela criança não podemos ter contacto físico, que naquela criança temos que usar máscara, que naquela temos que usar luvas, que naquela não podemos fazer isto ou não podemos fazer aquilo. Só. Nós não precisamos saber o que é que as crianças têm. Mas elas não vos querem tocar? Muitas das vezes, sim. Por isso é que nós tentamos sempre ao máximo estar protegidos e desinfetados e usar aquelas coisas que a gente diz que é o perfume que eles têm à porta dos quartos, mas que pronto, não passa de desinfetante. Então vamos pôr perfume e a gente desinfeta-se todos, entramos lá dentro. À frente deles, que é para eles saberem? Sim. E para eles aquilo é o perfume. Pronto. E então depois saímos, voltamos a pôr perfume e seguimos para o quarto a seguir. Neste momento tu estás exclusivamente em Loures, não é? Sim, dedicado ao Hospital de Loures, como disse, trabalhas numa empresa de segurança. Quantas vezes por mês é que vocês vão ao hospital? Normalmente nós continuamos a função aliás, o funcionamento das equipas é igual ao de Beja. Continua-se com equipas de 2 pessoas por cada sábado. Normalmente dá um fim de semana por mês a cada elemento. Há meses maiores que têm 5 fins de semana, aí alguém tem que repetir. Normalmente eu abuso sempre das pessoas da direção e castigo-os mais. Temos o caso da coordenadora administrativa em Loures e a coordenadora financeira em Loures, que é a Catarina e a Ana, que eu abuso sempre delas e digo assim, olha, vais ter que repetir porque este mês é maior. E então vou sempre alternando, uma vez vou eu, outra vez vai uma delas. Quantos personagens em simultâneo é que lá estão? 2? 2. Máximo? No mínimo. No mínimo ou no máximo? No mínimo 2. No mínimo. Nunca vai um elemento sozinho. Muito, salvo rara exceção, que não consiga arranjar mesmo ninguém. Até porque tem que haver uma certa interação, não é? Uma dinâmica muito grande, sim. É quando um começa a quebrar, o outro começa a puxar. E quando não resulta? Resulta sempre. Resulta sempre. Nós pensamos assim, isto é capaz de não resultar, porque às vezes o elemento com quem nós vamos, até aquilo... Pronto, há elementos que nós combinamos melhor do que outros, não é? E por vezes nós pensamos assim, será que isto vai correr bem? Mas acaba sempre por correr bem. Porque há sempre uma dinâmica tão grande e uma cumplicidade tão grande entre nós que acaba sempre por correr bem. As personagens podem não ter muito a ver uma com a outra. Mas como nós também nos mas os miúdos não sabem. Exatamente. Nem querem saber. Exatamente. Nós temos um elemento que toca cavaquinho. E então quando ele vai, aquilo é uma alegria pegada, porque é o tempo todo a tocar e a assobiar e a cantar. A música aí é fundamental. Muito. Nós notamos mesmo uma diferença muito grande. Quando há música, quase que nem vale a pena falar. A música fala pelos dois, não é? Pelo instrumento e pela voz. Mesmo a desafinar como eu desafino, porque eu desafino muito. Mas eles não querem saber. Mas é muito engraçado, é muito giro. Ana, a tua função como bombeira, não é? Ajuda também
a estar preparada para determinadas situações, ou há situações para as quais realmente o inesperado é muito chocante às vezes? Dar uma ajuda é sempre bom. Já estamos preparados para algumas situações, mas nunca há duas situações iguais. Nós nunca Qual foi a sabemos. pior dentro da tua carreira até hoje, fora da associação, como bombeira, que tu tiveste que enfrentar? Já tive imensas. Não consigo dizer qual é a pior, já vi situações muito más. Mas envolvendo as que envolvem crianças são as Custa mais, sempre um pouco são as mais. mais complicadas ou Com não? crianças custa sempre um pouco mais. Porque não têm como se defender, são um bocado mais indefesos e custa um bocado mais. Muito mais. Como estamos a falar que é pessoas que vocês vão buscar a casa, ou vítimas de acidentes, por exemplo? Sim, sim. Vítimas de acidentes em casa, um que caiu, partiu a cabeça. Se for um adulto não custa tanto como uma criança. Estar a ver e estar a tentar ajudar e depois... Eles também não percebem muito bem o que é que está a acontecer e é mais complicado. Já tiveste que fazer partos? Não. Nunca aconteceu. E Daniel, já? Também não. Ainda não, Ainda não. mas pode acontecer. Sim. As pessoas que querem ir para a associação, que querem ou ouvem esta reportagem, vão ver depois as fotografias e os textos que nós vamos publicar no Facebook e vão ouvir o podcast da RTP, onde esta entrevista vai ficar prolongando-se no tempo. Aqueles que querem aderir à vossa causa, o que é que têm que fazer? Tenho que mostrar essa pretensão através de e-mail, para o e-mail da associação. Portanto, estão lá os dados todos, não é? Sim. Mandam o e-mail com o nome, o número de telefone, área de residência, para eu poder encaminhar ou para a vice-presidente, que toma conta do grupo de Beja, ou para eu próprio fazer a triagem para o grupo de Loures. Tu já recusaste pessoas? Ou dás uma oportunidade, pelo menos, a cada uma delas? É assim, até hoje nós nunca recusamos ninguém. Mas a entrevista é conduzida de modo a que a pessoa, se estiver na dúvida, acaba por ou deixar de ter essa dúvida e vir trabalhar connosco, ou então mesmo acabar mesmo por desistir. Eu costumo dizer que não me interessa ter voluntários para fazer número, interessa-me ter voluntários que se dediquem à causa, que vão, que participem, que trabalhem. E isso fica mesmo explícito na entrevista. E todos os anos há novos aderentes à causa? Há este projeto Doutor Dodói? Todos os anos. Todos os anos entram e todos os anos saem. Sim. Pelo mesmo número? Eu acho que acabo por fazer mais entrevistas do que aquelas pessoas que saem. Mas lá está, nem todos ficam no final. Uma última questão, Daniel, gostava de saber, neste tempo de crise que nós estamos a falar, e está muito pior do que há 3 anos quando nós conversamos, muito pior, há crianças que vocês vão ver no hospital com fome? O último caso que eu notei mesmo flagrante foi quando falámos da outra vez, Aqueles dois gêmeos da etnia cigana. Exatamente. Foi o último caso flagrante que detectei. Depois disso tenho detectado abandonos. Miúdos, bebés, Sim, que são abandonados nos hospitais. sim. Isso acontece com mais frequência do que muita gente pensa. E tu, como pai, como é que encaras isso? Para além de crime, naturalmente, isto do ponto de vista legal. Para mim é revoltante. Muito. É complicado falar disso. Não consigo arranjar explicação, porque eu poderia passar muito mal, poderia passar muita fome, mas abandonar um filho meu é uma coisa que eu nunca faria. Nunca. Na vida. E essas pessoas, pai ou mãe, merecem o castigo severo. Sem dúvida. Não vamos julgar à partida, porque realmente não estamos aqui, nós não somos juízes. Exatamente. E cada um sabe da sua vida. Mas essa solução E nunca... poderão ter tido razões ou não para o fazer, mas abandonar um filho eu acho que é uma coisa de um extrema mesmo. Ou é desespero extremo ou é estupidez extrema. Não sei. Não há meio termo. É. Não é?
Daniel, muito obrigado por aqui teres estado. Muito obrigado, eu. Ana também. Obrigada. E não se esqueçam que quaisquer pessoas que queiram aderir a esta causa do projeto Dr. Dói apenas terão que consultar a página no Facebook. Ou o blog. Ou o blog. Queres dizer onde? O blog é o www.projecto, ainda a antiga, com o C, Exatamente. drdoidoi, tudo pegado, .blogspot.com. Esperemos que esta conversa aqui na RDP Internacional também vos ajude a ir mais longe. Só uma última questão. Para além de Loures e de Beja, estão previstos outros hospitais que vos possam receber? Para já não. Para já estamos a consolidar estes 2 grupos e depois de consolidados esperaremos sim abranger outras zonas do país, outros hospitais, mas para já não. Para já estamos a consolidar estes 2 grupos e por algum tempo vamos ficar por aqui. Quando isso acontecer, e se acontecer, dá notícias, está bem? Sim, senhor, direi. Muito obrigado. Obrigado. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada. RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública em rede consigo.